gente começa pensando na nossa saúde e é claro que a gente precisa entender o que fazer quando ela está em risco. Então, vamos falar de primeiros socorros. Quando a gente menos espera, alguém pode passar mal, pode acontecer um acidente, então é importante a gente estar alerta e saber como reagir a essas situações. E para saber o que nós podemos fazer e quando é preciso buscar ajuda imediata, eu converso com o Major Palumbo, que é Major PM do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Major Palumbo, e você? Cabo Almeida. Cabo Almeida. Sejam bem-vindos os dois. Muito obrigado, Cláudia. Essa bebê não tem nome, né? Essa não, mas essa ela vai ser muito útil para a gente poder mostrar para as pessoas o que fazer no momento difícil. Perfeito. Agora, é muito importante a gente entender quando é que a gente deve agir e quando é que a gente tem que só chamar socorro, né? Existem essas situações. Nós temos, infelizmente, alguns casos que as pessoas podem passar mal por causa, às vezes, de uma queda de pressão, por causa de um escorregão, por causa de bater a cabeça em algum objeto dentro de casa. E a gente tem os procedimentos que são necessários, que são mais invasivos, procedimentos de primeiros socorros, que a gente precisa da ação do Corpo de Bombeiros ou ação do médico, enfermeiro, socorrista, porque elas são muito graves. E qualquer mudança que você faça nesse atendimento, Cláudia, você pode piorar a situação e a pessoa perder a vida. Olha lá, então isso é muito sério. Às vezes a gente passa na rua e vê um acidente de moto, vê a pessoa ali no chão e tem gente que fica com aquele ímpeto, né, de pegar e já colocar no carro e levar embora. Mas isso é um risco também para a pessoa. Exato. E, então eu estou aqui com o Cabo Almeida, que eu gostaria de fazer uma demonstração para você sobre como a gente pode fazer o atendimento a uma pessoa, por exemplo, que ela teve um mal súbito dentro de casa. Desmaiou. Desmaiou. É comum as pessoas, às vezes, mais velhas, desmaiarem em casa quando vão tomar banho. Porque, às vezes, fecha o olho, tem a água que está numa temperatura diferente. Então, tem uma queda de pressão que pode provocar esse desmaio. Então, de imediato, a gente deve chegar perto da pessoa e conversar com ela, tocando na pessoa, né? Então, dessa forma... Você está bem? Você pode... Você está bem? O Almeida ele está fazendo o procedimento, por exemplo, você vai conversar com ela, porque o importante é saber se ela tem a respiração e se ela está consciente. E se caso ela caia numa outra posição, de repente ela caiu de bruços, né? Você tem a possibilidade de fazer com que você deixe sempre a pessoa com a barriga para cima e que ela fique com as vias aéreas abertas para que ela possa respirar e para que ela possa ali naquele momento, eu conseguir identificar alguma coisa mais grave que aconteceu com ela. Então, de imediato, essa abertura das vias aéreas é simples. Segurando às vezes na testa, levantando as vias aéreas através do queixo, somente para que você tenha a possibilidade para que essa pessoa respire. E ali você conversa com ela, aconteceu alguma coisa? Às vezes ela está confusa. Eu estava fazendo uma atividade doméstica, ou eu estava andando na rua, acabei tropeçando e acabei caindo aqui no chão, mas eu já estou me recompondo. De imediato, a gente não vai pegar a pessoa e já levantá-la. O ideal é que você coloque ela primeiro de lado, lateralize a vítima para que ela fique ali primeiro, tendo ali tendo um processo para que ela possa se recuperar. Dessa forma, ela consegue depois sentar e depois você consegue levantar a pessoa sem a necessidade de um acionamento do socorro, por exemplo, porque às vezes são coisas mais simples que acontecem. Agora, nós já tivemos pessoas que caíram dentro do banheiro. Nós já tivemos pessoas que, na parte da manhã, tiveram mal súbitos graves. E aí eu gostaria de passar uma dica para vocês, que essa é a respeito de um acidente vascular cerebral. Se a pessoa teve um AVC, eu consigo, nesse momento que ela teve essa queda, identificar que, por exemplo, eu chego do mesmo procedimento, deixo ela deitada, não levanto a vítima e eu converso com ela. Ei, vamos fazer 3 testes. O primeiro, peço para ela dar risada, levantar a sobrancelha. Como é que a gente dá risada? Por favor, olha, linda desse jeito, né? Você vai... A gente dá risada mexendo dos dois lados, né? Quando a gente dá risada, eu vou perceber que eu tenho uma risada simétrica.
A sobrancelha também, ela vai levantar as duas sobrancelhas e a risada. Ok, se aconteceu qualquer coisa diferente disso, de repente você percebe que a risada não é simétrica e é uma risada que você vê uma restrição de movimento, é um sinal de que a pessoa pode ter tido algo mais grave. Eu peço para ela abrir os braços e ali colocar a mão na ponta do nariz, as mãos, né? As mãos duas ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa que teve um acidente vascular cerebral, que pode acontecer por causa de algum problema genético ou porque ela tem já uma doença, pressão alta, enfim, algo que ela já acompanha com o médico, ela vai colocar a mão normalmente achando que está encostando na ponta do nariz e ela não está. Então, às vezes, ela coloca na cabeça, ela coloca no peito e isso daí é um indicativo também que ela teve algum problema mais grave. E a terceira é você conversa com ela. Fala uma palavra difícil, paralelepípedo. De repente, ela começa a falar com você, engasgou. Você percebeu que ela enrolou a língua. Você, naquele momento, não vai, na frente da pessoa, fazer com que ela tenha essa característica. Você não vai explicar isso para ela. Você vai chamar o socorro. Telefone 193 dos bombeiros, 192 do SAMU, 190 da Polícia Militar, falando que a pessoa, ela tem ali, ela caiu, mas ela possivelmente tem um sinal de um acidente vascular cerebral. Ela tem que estar no máximo em 1 hora dentro do hospital. Então, Cláudia, são coisas que a gente precisa explicar para as pessoas que são procedimentos simples, mas que podem salvar a vida de alguém. Perfeito. Major, às vezes a gente recebe, assim, comentários de pessoas que abrem o coração e falam: ai, demorou para chegar o socorro, estou esperando a ambulância e não está chegando. Isso pode acontecer se tiver muito chamado, é assim? Nós temos uma prioridade do atendimento, então o telefone 193, 190, 192, na hora que cai aquele chamado, uma viatura é despachada para o local. Então imagine que eu esteja em casa e de repente a mãe tenha um bebezinho engasgado. A partir do momento que a gente tem um chamado de emergência, nós temos ali as equipes que estão atendendo próximo da residência, despachadas para o envio rápido. Saímos em 30 segundos do quartel. Não demoramos nada. Então é melhor esperar a viatura ou a ambulância chegar do que a pessoa falar: ai, eu não vou esperar, eu vou levar no médico? Muito melhor, porque quando nós estamos no deslocamento, é um deslocamento normalmente rápido. Mas o que pode acontecer, às vezes, de um atraso no atendimento é que essa viatura que atende, por exemplo, a região que você mora, ela esteja atendendo uma outra emergência e tem que vir de um bairro distante, num horário de pico. Mas, como a gente tem o serviço de emergência, ele pode ser orientado até pelo telefone, eu sugiro que você espere sim. Aguarde o socorro. Depois, quando entra numa ambulância, já vai ali recebendo os primeiros cuidados da forma correta, né? É muito comum da gente receber: olha, eu vou ficar aqui com o bebê, mas é normal. Eu sou pai de 2 meninas e cansei de amamentá-las com a mamadeira. E a partir do momento que você faz isso, você tem algumas ocorrências que acabaram, infelizmente, acontecendo com bebês que acabaram engasgando, talvez por algumas coisinhas mais simples, mais procedimentos, descuidos, né? Pequenos descuidos. Eu conversava com o Almeida um pouquinho antes, né, Almeida? Lembra que a gente falou a respeito, por exemplo, a mãe às vezes está deitada na cama, tentando amamentar o filho, só que ela está cansada. E ela pode causar, às vezes, um sufocamento, dormindo. Adormece, né? É verdade. Adormece e acaba causando um sufocamento na criança. Aí, por exemplo, pode acontecer dela acabar de dar o leite para a criança e também não colocar a criança, porque também por ela estar cansada, para que ela possa arrotar. Por quê? Às vezes, quando ela mama, a criança, ela mama também um pouquinho de ar. Então, o ar junto com o leite dentro do estômago vai provocar o arrotinho normal da criança. E dessa forma, se ela não está posicionada para que o ar saia pelas vias aéreas, pelo nariz, pela boca, fazendo até o barulhinho, pode acontecer de ela deitada expulsar esse ar junto com o leite e o leite ir para as vias aéreas, causando um sufocamento. Bom,
Daqui a pouquinho, o Major Palumbo vai nos ensinar o que fazer com esse bebê que ficou sufocado. Como é que a gente vai agir nessa hora? É claro que a primeira atitude é chamar Corpo de Bombeiros ou o SAMU através do telefone 193, 192. 193 ou 192. Mas enquanto vai havendo deslocamento, a gente vai agindo, mas ele vai mostrar como. E no caso também de uma parada respiratória, a gente também vai ensinar aqui o que fazer enquanto está acontecendo o deslocamento, tá certo? Então, me dá 2 minutinhos e eu volto já já. Vem cá você. Não perca, dá tempo até de avisar para quem tem bebê pequeno, para quem de repente tem adultos em casa, idosos, porque isso é bom para todo mundo, tá? Agora eu continuo com o Major Palumbo e o Cabo Almeida para a gente mostrar. Vamos lá, a criança engasgou, eu já liguei no 193, vocês estão a caminho, mas ela está engasgada. O que eu faço? Exatamente. Você tem que ter a atenção para que normalmente a criança está mamando, e ela tem ali, por exemplo, esse engasgo. Nunca chegar de uma vez e levantar a criança, porque é um líquido e você pode ter ali esse líquido descendo ainda mais para as vias aéreas, atingindo partes do pulmãozinho da criança. Então, o normal é de você colocar a criança de lado e tentar ali, com um paninho, tirar o excesso de leite da boca e ver se ela respira. Normalmente ela fica com a pele arroxeada, não tem movimentos, ela não consegue ali ter o ar entrando nos seus pulmões para fazer o seu metabolismo. E aí, nesse momento, você deve, lógico, antes de fazer o procedimento, ligar para o telefone 193, como você disse, chamar o socorro, que nós estamos a caminho. Nesse momento, você pega a sua mão forte, coloca no rosto da criança, abre a boquinha e deita a criança no seu antebraço, para que ela fique com a cabeça mais baixa do que o corpo. Esse procedimento faz com que o líquido desça pelas vias aéreas, às vezes escorra pela boca, pelo nariz, e normalmente somente essa manobra a criança já começa a recobrar a consciência. Ela, como é que você sabe, Cláudia? Ela começa a chorar. Agora, a situação não resolveu, você tem que dar 5 tapinhas nas costas da criança, de maneira ininterrupta e, ao mesmo tempo, depois que você fez os 5 tapinhas, você vira a criança. Se possível, até remova as vestes, para que você tenha acesso direto no peitinho da criança. Um alinhamento dos mamilos, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente para que você faça esse procedimento até que a criança possa desengasgar. Qual que é o sinal? O choro. Começou a chorar, você acolhe a criança, limpa o excesso de leite, fique com ela, porque os bombeiros estão a caminho. Nós vamos chegar com a unidade de resgate, talvez com a unidade de suporte avançado dos médicos, do grau, dos enfermeiros, onde ali ele já pode fazer alguns procedimentos para limpeza, principalmente das vias aéreas do bebê. E é importante depois que ele passe por uma avaliação do médico no hospital. Perfeito. Gente, isso pode acontecer. É claro que só da gente assistir ao Major Palumbo demonstrando, a gente fica angustiado, né? Eu fico assim pedindo muito a Deus para que isso não aconteça. Então, que a gente esteja atento, né? A minha mãe me ensinou uma coisa quando eu tive meus bebês, que era assim, o bebê dormiu, dorme. E eu vou falar isso pra você que tá aí esperando um bebê. O bebê dormiu, dorme. Não fica achando que você é super-herói, porque você não é. Então, essa coisa de, não, o bebê dormiu, agora eu vou cuidar da casa, eu vou curtir o marido. Não, você tem o seu tempo. O bebê dormiu, dorme, para que quando ele estiver acordado, quando você tiver que amamentar, você esteja bem atenta, né? Quero aproveitar também essa oportunidade para divulgar alguns folhetos que nós temos, explicando exatamente esses procedimentos, o que fazer numa situação. Aqui estão alguns folhetos e também você entrando no site do Corpo de Bombeiros, lá na parte de educação pública, você consegue ter acesso a todo esse conteúdo e tirar algumas dúvidas. Deixa eu ver, Cabo. Fica à vontade. Esses são procedimentos que nós temos, que a gente falou, por exemplo, aqui, de um engasgo, de um desmaio. Nós temos as emergências em geral. Olha, crise convulsiva, um AVC, intoxicação e envenenamento.
Em caso de envenenamento, né? A gente está falando de criança pequenininha que engasga, mas as crianças que quando começam a andar, às vezes a gente descuidadamente deixa um produto de limpeza e a criança acha que é outra coisa. O que a gente faz, hein? O imediato, o ideal é que você ligue para o serviço de emergência rapidamente. Não dê nada para a criança beber, porque esse vai ser um procedimento que vai ser executado até dentro de hospital. A gente sabe, Cláudia, principalmente que a mãe, dona de casa, ela tem às vezes seus afazeres e a gente tem a dificuldade às vezes de guardar os materiais em determinados locais. Toma cuidado com aquela garrafa PET que você quer reutilizar, por exemplo, para que você tenha a aplicação de um produto de limpeza como uma água sanitária com cheiro, porque às vezes ela está lá com uma cor bonita, é cor de rosa, cor do iogurte, está numa garrafa PET, a criança não sabe, ela vai querer pegar essa garrafa e tomar. Então, há o risco sim, é difícil, mas você tem que contar com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, chamar o serviço de emergência, porque a situação pode ficar muito difícil. Cláudia, eu gostaria agora que a gente pudesse fazer então, a demonstração. Sua bebê aqui. A bebê, por favor. Venha, bebê. Vou treinando, lá, bebê. né, gente? Vocês sabem que eu vou ter um neto? Então, já vou treinando. E com certeza essas manobras, foi o que você falou, a gente não quer nunca que aconteça, mas que você tenha a possibilidade de poder ajudar, salvar a vida, não só do seu filhinho, do netinho, mas que você saiba o procedimento. Que muitas vezes as pessoas saem correndo em busca de ajuda, parando as viaturas no meio do caminho, da polícia, do Corpo de Bombeiros, e é um procedimento que não é difícil. A gente sabe na hora também a mãe fica desesperada, mas com certeza é o melhor jeito, fazer a manobra, chamar o socorro e aguardar a gente chegar. Se uma pessoa acaba, por exemplo, por ter esse desmaio ou acaba por ter, às vezes, um problema mais grave, engasgamento mesmo. Um engasgamento, um problema onde obstrua as vias aéreas ou que ela tenha já uma chance, um risco de infarto. Atenção, porque o corpo, ele te dá sinais. Se você estiver tendo um procedimento de infarto ou algum problema cardíaco, você normalmente sente uma grande dor abdominal. Você fica com dificuldade para respirar, você fica com ânsia de vômito e principalmente também você fica com formigamento, um formigamento nos braços. Esses são sinais clássicos que a pessoa está infartando. E a gente sabe, vou chamar o socorro tem um tempo que ele vai chegar nos locais. A sugestão do Corpo de Bombeiros, Cláudia, é para que a pessoa saia, faça diretamente para um hospital, verifique e leve a pessoa sem chamar o socorro quando ela está nesse processo. Agora, se por um acaso ela perder ali a consciência, eu preciso chamar o socorro pelo telefone 193, eu preciso fazer os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, onde primeiro você identifica que ela não tem nenhum tipo de movimento, eu não vejo uma expansão do tórax, ela não emite som nenhum, ela não mexe o seu corpo, ela não reagiu. Você já chamou o socorro e aí você volta para a pessoa e ali coloca o seu braço forte no centro do peito, entrelaça os dedos com a sua outra mão, com o peso do corpo, você vai fazer os procedimentos de 100 compressões por minuto, de maneira rápida e forte, para que você mantenha essa pessoa viva até que chegue o socorro no local. Ritmado assim. Mais rápido um pouquinho, né? 100 compressões a gente está fazendo aqui bem didático para que você aprenda, mas esse procedimento ele tem que ser feito até a chegada do socorro. Preste atenção, eu preciso fazer a compressão e eu só vou fazer isso a partir do momento que a pessoa não tem respiração, sinal de circulação, ela não está respondendo a nenhum estímulo. Ela literalmente está ali numa parada cardíaca. E a gente precisa, claro, que manter a calma, né, para conseguir fazer isso. Então, é bom a gente pensar nessa hora que a gente é capaz, que a gente precisa dar conta, porque não adianta falar, meu Deus do céu, não consigo nem chegar perto. Não, tem que chegar e tem que fazer como o Cabo está ensinando pra gente.
Então vamos lá, mais uma vez. A mão, o braço mais forte no centro do peito. Centro do peito, você pode levar em consideração a linha dos mamilar, correto? Coloca essa parte de trás das mãos aqui, ó, bem no centro. E com a outra mão, como o Major falou, entrelaça. Solta o teu peso completo. Lembrando um detalhe, que a mesma proporção que afundou também tem que voltar. Você não pode interromper no meio. Então, a mesma proporção que desceu, sobe. Varia ali entre 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Agora, o que é importante eu explicar para vocês, esse é o procedimento mais difícil. E eles estão descritos nas nossas páginas, na página do Corpo de Bombeiros.sp.gov.br, como você faz uns procedimentos. Não é simples, a gente sabe, mas a partir do momento que uma pessoa tem uma parada cardíaca, que ela evoluiu, por exemplo, daquela dor no peito, que ela não conseguiu chegar no socorro, ela desmaiou, ela não tem movimentos dos braços, ela não emite nenhum som, ela agoniza para respirar, quer dizer, são ali sinais de que você precisa fazer isso para mantê-la ainda nesse quadro até a chegada do socorro. Eu sei que é complicado, mas dá uma olhadinha depois na nossa página do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Deixa eu chegar aqui perto do Everaldo, que ele tem uma dúvida. Deixa eu tirar a dúvida aqui. No caso de pessoas que têm convulsão na rua ou um ataque epilético, perfeito. proteger a cabeça. No caso de ataque epilético ou convulsão. E tem a coisa de, tenho que segurar a língua, né? Como é que é isso? Tem que segurar, não tem? Vamos lá, vamos fazer a convulsão? Muito boa. Se acontece, por exemplo, um desmaio, a pessoa ela pode cair, bater a cabeça no chão e a convulsão pode acontecer por causa desse choque que ela teve na cabeça, ou de um acidente, de uma queda de moto, ou um fator genético também, que ela já tem uma doença, ela precisa tomar um remédio e talvez naquele dia ela não tomou. Aí acontece como se fosse um curto-circuito dentro do cérebro da pessoa. Atividades cerebrais intensas fazem com que a pessoa fique numa fase tônica, quer dizer, fica enrijecida, tendo essas contrações musculares involuntárias, ela não sabe o que acontece e nesse momento, o que você faz? Afasta a cadeira, afasta mesa, segura a cabeça da pessoa, pode vira para cá, para que as pessoas segure a cabeça da vítima, porque ela vai estar em constante choque, ela vai estar ali tendo essas contrações involuntárias e ela pode bater a cabeça no chão, ela pode morder a língua e as pessoas acham que ela está tendo, por exemplo, vômito com sangue. Eu sei, é difícil a gente explicar esses num curto espaço de tempo, mas a sequência é que você proteja a cabeça, se possível, você lateralize a vítima, porque podem acontecer um excesso de salivação, às vezes até o vômito, e ela não pode, esses líquidos não podem voltar pela traqueia descendo para as vias aéreas, que ela pode literalmente ali se afogar no vômito. Perfeito. E a gente recebeu outro dia mesmo uma neurologista aqui para falar sobre convulsão, sobre ataque epilético, e ela falou que a gente não deve colocar a mão na boca, que esse procedimento de segurar a língua é um procedimento até perigoso para a vítima, né? Exato, porque essa contração involuntária faz com que, às vezes, ela quebre até os dentes. Então, se você colocar a mão na boca da vítima, ela pode ali te machucar, né? Você pode. E também você pode acabar sufocando a vítima, né? Com a sua mãozona lá dentro. O ideal é que você somente abra as vias aéreas, segure a cabeça para que ela não se debata e aguarde o socorro. Tá joia. Muito obrigada, Major Palumbo. Muito obrigada, Cabo Almeida. E até a próxima. Voltem mais vezes para a gente falar sobre outros casos, né? A gente está chegando aí no finalzinho do ano. A gente sabe que tem a turma que gosta de soltar fogos, queimadura também é um assunto importante, então eu vou aguardá-los, tá bom? Obrigado, Cláudia. Muito obrigada. Do Corpo de Bombeiros. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Agora, olha, se você já quer deixar anotado, eu acho que isso é para anotar na geladeira, né? Telefones úteis 190, 192 e 193, tá? 190 é da Polícia Militar, 192 é do SAMU e 193 do Corpo de Bombeiros. Anota aí, 190, 192 e 193. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo.com.br com mais informações. Muito boa a pauta. Eu gostei. Gostou? Quero que você me conte. Meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Tô te esperando lá. Cola lá e já me fala o que é que você tá achando e o que é que você tem vontade de ver aqui pelo nosso programa.